Pessoal, sejam bem-vindos a mais um De Papo com a Enable. Estamos no episódio 3, lembrando, né? Episódio 1, Girafas, Rosana do Girafas. Episódio 2, Lu da Chili Beans, certo? Os links dos podcasts vão estar aqui embaixo. E episódio 3, agora estamos com o pessoal da Supera, com a Áurea e com a Lady da Supera. Pessoal, um ponto importante que eu quero evidenciar é que os nossos podcasts são feitos com clientes da Enable, tá? Então, estamos aqui contando cases de sucesso, cases de uso, né? E como eles estão, de fato, enfrentando e usando a solução, né, no dia a dia deles. E contando também, obviamente, um pouco da experiência deles com treinamento, né, meninas? Então, sejam bem-vindas. Obrigado aí por estar com a gente, né? É um prazer tê-las aqui. E para a gente poder começar, né, queria que vocês contassem um pouquinho de quem são vocês, né? Quem que é a Áurea, quem que é a Lady, que vocês contassem também um pouquinho da experiência de vocês na Supera e contassem também, se possível, né, um pouquinho de quem que é a Supera, né? A Supera é uma marca muito grande, mas eu acho que é legal o pessoal saber quem são vocês e como vocês se posicionam no mercado. Bacana. Beleza? Obrigada, Léo. Prazer estar aqui também. É uma honra poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência com a Enable, que realmente, já adiantando, foi um divisor de águas aqui na Supera. Então, eu como profissional de treinamento, consegui enxergar aí muitos benefícios que a plataforma nos traz, né? Eu sou a Áurea, sou farmacêutica de formação, né? Então, estou na Supera há 7 anos, sempre no treinamento. E é uma empresa aí que tem uma cultura de aprendizagem muito forte, muito latente dentro da companhia, e a gente fica muito feliz de poder contar aí com a Enable nessa jornada aí de aprendizagem. Bola. Sim. Bem, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Leidiane, mais conhecida como Lady. Sou farmacêutica também, assim como a Áurea, pós-graduada em Fisiologia. E estou na Supera desde 2022. Então, tem agora 2 anos e meio que eu trabalho aqui na área de treinamento, que sempre foi um sonho para mim. Eu realizo o meu sonho todos os dias. E quando eu entrei, a gente já tinha a Enable como parceiro de negócios, né, para o treinamento. E você perguntou um pouco da Supera, quem que é a Supera, né? Então, quando eu entrei na Supera, eu fiquei muito feliz, porque a Supera é uma empresa, é uma joint venture. Então, o que seria uma joint venture? A joint venture é quando 2 ou mais empresas se juntam para formar uma terceira. Perfeito. No nosso caso, a joint venture é formada pela Cristália e pela Eurofarma. Então, a Cristália e a Eurofarma se uniram e juntas criaram a Supera. Então, hoje estamos há 13 anos no mercado farmacêutico. O nosso core business é a força de vendas. Então, temos um ponto importantíssimo, sim. E é uma empresa que tem cerca de 900 colaboradores apenas na força de vendas. Então, somos uma indústria farmacêutica, vendemos medicamentos e suplementos e estamos no mercado há mais de 10 anos. Então, temos também uma empresa que tem valores muito bem estabelecidos e isso é muito difundido em todos os colaboradores que estão aqui. Legal, legal. Obrigado, meninas, novamente. Então, só para o pessoal entender, vocês são responsáveis hoje pelo treinamento da área de vendas. Exato. Que é quem move a economia da companhia. Isso, como a Lady falou, a gente tem aí cerca de 90%, de 85% a 90% dos colaboradores da Supera na rua, no campo, visitando médico, visitando farmácias e divulgando aí as nossas marcas. Todos desk, né? Legal, legal. Meninas, e contem um pouquinho para mim, né? Então, só para a gente trazer um pouquinho, né, da linha do tempo para o pessoal entender, a nossa parceria começou em 2020, né, onde o Go Live foi feito em 2021. E eu lembro que na época, uma das necessidades de vocês era essa, né? Léo, a gente precisa aprimorar, a gente tem muito vendedor na rua, a gente precisa desenvolver melhor essa galera e entregar mais conteúdo. Show. Dentro desse contexto, meninas, eu queria que vocês contassem para mim, se possível, como era antes, né? E como é agora, né? E também que vocês contassem para mim, né, um pouco da cultura organizacional da Supera frente a treinamento. Quão isso é relevante para vocês, quanto isso é impactante para vocês e quão isso interfere diretamente
nos resultados da companhia. Perfeito, Léo. Falando primeiro da cultura, então, a Supera, ela tem mais de 80 marcas hoje no mercado e muitas dessas marcas são clones. A gente a maioria do nosso portfólio não é inovação, não é molécula inovadora dentro do mercado. A gente vem com uma nova marca para dar uma opção a mais para o nosso médico, para o nosso paciente, muitas vezes com um custo mais acessível, mas fazendo com que o paciente tenha um medicamento aí de qualidade que possa aí ter efetividade no seu tratamento. Perfeito. Dentro desse cenário, nós levamos esse batalhão aí para a força de vendas, para a rua, para divulgar as nossas marcas. E um dos diferenciais competitivos do nosso colaborador, do nosso propagandista, é o conhecimento. É a formação, é a preparação, entendendo que muitos deles não são da área da saúde. Então, eles vão vender medicamentos, vão vender suplementos, mas eles não são da área da saúde. Então, vocês têm um papel importante de preparar esse cara para ele poder ter conhecimento, bagagem, para poder conversar com o médico num nível que o médico espera, imagino eu. Exatamente, tanto que a maior parte da nossa equipe de treinamento é farmacêutica, da área da saúde, justamente para prepará-los aí da melhor maneira possível. Dentro desse cenário, então, a gente tem essa cultura forte de um profissional bem qualificado, bem preparado do ponto de vista técnico. E a gente começou a Supera, como a Leide disse, há 13 anos, lá em 2011, com uma plataforma que seria de treinamento e de propaganda. Perfeito. Que pudesse aí divulgar as marcas para o médico. A gente teve o advento do iPad, né? Tanto que a Supera, não sei se vocês sabem, é a primeira indústria farmacêutica a utilizar iPad nas propagandas. Então, a gente já nasce aí com DNA de inovação. Pega essa informação. Que faz parte da nossa cultura, mas dos nossos valores. Exatamente. Então, faz parte. E aí, a gente tinha essa plataforma que nos atendia a liberar os treinamentos online, porque os nossos colaboradores estão ainda hoje por todo o Brasil, mas ela tinha muitas limitações, não era um LMS de fato, né? Então, ela tinha bastante limitação, principalmente ao que diz respeito à criação de conteúdo. A gente tinha um modelinho lá muito engessado, era aquilo e acabou. E a gente não tinha a parte analítica, a gente não tinha dado para entender como que estava sendo os nossos programas de treinamento. Que é super importante. Total. Então, fomos para o mercado em 2020, procurar um parceiro que pudesse atender, pudesse suprir esses gaps, essas necessidades que nós tínhamos, e encontramos a Enable, né, e nessa jornada, e a gente ficou encantado realmente com todas as funcionalidades que a plataforma poderia nos oferecer, e aí desde a implementação a gente realmente deu um salto na evolução desses parâmetros de treinamento. Nossa, que legal. E aí a Leide já chegou, já com o bonde andando, né, Leide? Já cheguei, mas eu posso já dizer que de 2 anos para cá teve ainda uma evolução muito grande na plataforma, né? Nós temos encontros semanais com a nossa CSM, que sempre que pode, nos escuta, nos auxilia, tira dúvidas, porque a Enable tem muitas ferramentas que a gente ainda nem conhece, né? A gente vai conhecendo, não usa. Então, é fundamental a cada 15, 20 dias a gente ter esse contato para ela nos atualizar e também para que a gente possa ver formas diferentes de utilizar a plataforma e fazer novos treinamentos com os nossos propagandistas. Não, perfeito. O caso de uso de vocês, né, se conecta muito com o que a gente prega, né, com o perfil da Enable, né? A Enable, naturalmente, ela se posiciona no mercado como uma plataforma de treinamento, mas que atende muito bem o público Desclas, né? E o público Desclas são basicamente os 900 colaboradores que vocês têm na rua, certo? 900 colaboradores que vocês têm na rua, somado ao time de fábrica, também, né? Porque a plataforma hoje é utilizada não só para vendas aqui, né? Ela é utilizada tanto para vendas quanto corporativo e fábrica. Antes da gente implementar a Enable, inclusive, só a força de vendas tinha acesso à plataforma. O público interno estava, né, descoberto de certa forma. E aí, com a implementação da plataforma, 100% dos colaboradores hoje têm acesso
a plataforma. Fez sentido. Sim. Né? E a Enable, né, naturalmente, como a gente estava falando, a gasolina é justamente as necessidades de vocês, né? A plataforma está em constante evolução, porque a gente entende que o mercado está em movimento, né? Então, a inovação tem que acontecer, né? Então, isso é muito legal vocês comentarem que vocês estão sempre em contato conosco, a gente está lançando várias funcionalidades novas aí, muitas vocês Cada vão... mergulho é um flash, né? Muitas funcionalidades novas. Uma que eu acho que é bem legal, que eu quero comentar aqui, é a parte da avaliação, né? Que é uma nova funcionalidade que permite que os instrutores de treinamento avaliem taticamente, tô dando spoiler aqui, taticamente os vendedores na rua, né? Então, você consegue fazer uma gestão mais profunda do desenvolvimento daquele colaborador. Uma coisa é o que ele aprende na plataforma, outra coisa é o que ele executa na prática. Sim. Show de bola. E você até dando esse spoiler, foi exatamente essa novidade que eu não peguei, porque eu tirei 20 dias de férias, e aí quando eu voltei, a Áurea falou assim, olha, tem uma funcionalidade nova de avaliação. E aí eu falei, gente, eu saio de férias rapidamente, quando eu volto já tem novidade. Nossa, que legal. Então, você vê, a gente tá alinhado, né? O que a gente percebeu é justamente isso, né? A gente conseguir tentar entregar uma solução que se conecte cada vez mais à realidade de vocês. E meninas, então a gente falou um pouco do conceito, do contexto, como a gente chegou até aqui, como essa parceria nasceu, e agora acho que é interessante o pessoal entender como são aplicados os treinamentos aqui, né? Qual que é o formato de conteúdo que vocês utilizam, né? Como funciona o modus operandi, eles treinam via tablet, offline, usam o desktop, formato de conteúdo, como que funciona a dinâmica aqui hoje? Os nossos treinamentos, eles são feitos de acordo com o nosso ciclo de vendas, né? Então, focando exatamente no nosso trabalho, que é o treinar a força de vendas, né? Separando um pouquinho do treinamento interno. Então, a força de vendas dentro de uma indústria, ela se divide ao longo do ano por ciclos. Então, cada indústria tem o seu tempo de ciclo. Aqui na Supera temos o nosso, que é basicamente mensalmente. Então, cada ciclo tem um período X que eles precisam estudar as estratégias dos produtos, eles precisam estudar o produto que a gente vai ter um foco maior naquele ciclo, e nós disponibilizamos o material de treinamento para que esses propagandistas estudem, tanto através de PowerPoint quanto através de vídeos. Às vezes a gente sai daqui da Supera, vai até uma videologia fazer uma gravação, e diversas formas, né? A gente entende que o ser humano, principalmente o adulto, ele precisa de uma série de formas para aprender. A gente não aprende apenas lendo, nem apenas assistindo. Então, a gente sempre tenta unir várias formas de aprendizagem para que esse propagandista consiga aprender da forma que é mais cômoda para ele. Então, disponibilizamos material em vídeo. Quando percebemos que o vídeo tá longo, né? A Áurea até comentou nos bastidores, a gente corta para deixar um material um pouco mais curto, mesmo porque a gente entende que, como você falou, é uma pessoa que trabalha totalmente na rua, né? Muitas vezes ele não tem um escritório em casa. Sites ali, né? Precisa rápido. Então, entre uma visita e outra, acessa a plataforma e aí, naquele momento, lê aquele conteúdo, e aí a gente disponibiliza de diversas formas para que abranja da melhor forma, né, o entendimento de aprendizado daquele propagandista. Show. E eu acho que, até pegando esse ponto que você comentou, que eu acho que é importantíssimo, né, as gerações, o consumo de conteúdo, ele está se modificando cada vez mais, né? Então, né, naturalmente, os tempos de treinamento eles estão ficando mais curtos. Então, a gente tem que ser mais preciso, tem que ser mais objetivo, tem que ser muito mais tático. Então, um dos fatos que você comentou, né, a hora que eu preciso ter dado para analisar, né, realmente se aquilo está surtindo efeito. E eu acho que um fator importante também, né, é o poder de reação, né, que eu entendi uma dificuldade no campo. Quão fácil é a reação frente àquela dinâmica, ou frente àquela alteração de conteúdo, ou a criação daquele conteúdo. Uma analogia que eu sempre faço, que eu acho que é super importante, é a seguinte: por que hoje a gente paga as nossas plataformas de streaming? Por que a gente paga a Netflix? Por que a gente paga o YouTube Premium? Porque tem sempre um acervo de conteúdo lá.
Por que o nosso colaborador vai acessar a plataforma? Porque tem sempre um conteúdo lá. A plataforma tem que ser viva, ela tem que ser estratégica, né? Além de ser estratégica, né, ela tem que falar a linguagem do colaborador, que é o que você exatamente comentou agora, Léo. Então, a gente tem que entender como ele gosta de consumir conteúdo, qual que é o formato correto para ele, certo? E ela tem que ter conteúdo novo sempre, né? Manter manter ele conectado, ele sempre entender que tem um negócio novo ali, que ele vai criando dinâmica. A hora que ele vai ver, ele está engajado, né? Ele está conectado com aquele ambiente, a cultura já entrou no universo dele, e ele está usando a plataforma no dia a dia, que eu acho que é o que vocês esperam, né? E você falou de streaming, a gente usa a plataforma também um pouco como streaming, né, Lady? Porque a gente, como eu falei, a gente tem mais de 80 marcas, e desde o lançamento a gente produz conteúdos para esses produtos, para essas marcas. E aí, como fazer a curadoria, como gerenciar tanto conteúdo de tantos produtos? A plataforma também permite que a gente organize esses conteúdos em prateleiras mesmo, e que o colaborador propagandista possa acessar quando ele sentir necessidade. Poxa, de repente, minhas vendas não estão tão boas para produto X. Eu acesso lá a plataforma, vou lá, assisto novamente, leio os materiais ali acerca do produto e dou uma reciclada, dou um refresh para poder tentar alavancar essas vendas. Então, isso também é um diferencial maravilhoso que a gente encontra e usa muito na plataforma, né? E meninas, lembra que a gente estava conversando ali nos bastidores, né, um pouquinho sobre, e até a hora eu queria que você trouxesse esse dado para nós, né, um pouquinho do tempo de treinamento que os seus colaboradores têm hoje, né? O número que você me falou eu achei incrível, né? E eu queria até que você compartilhasse com o pessoal um pouquinho desse dado. Claro. Como a Lady falou, né? A gente tem uma carga de conteúdos grandes todos os meses para atender essa necessidade aí dos ciclos de venda. E a gente, né? Acho que você vai perguntar, mas já adianto, a gente tem um engajamento muito alto, né? Justamente por essa cultura que a gente falou. É cerca de 95% de engajamento. Não, gente, isso é um dado fantástico, tá? Surreal. É surreal, isso é surreal. Porque a dor do mercado é engajamento, né? Engajamento. Então, vocês são um super bench pro mercado. Cara, 95% de engajamento... Varia entre 90% e 95% do ciclo. Muito bom, muito bom. E todos os meses a gente extrai um relatório na plataforma para saber a média de utilização por usuário, né? Como a gente tem muito conteúdo, a gente precisa minimamente saber se eles estão consumindo isso. E no último mês de setembro agora, a gente teve mais de 5 horas de treinamento por usuário. No mês. No mês de setembro. Eu vou explicar para vocês por que eu pedi para ela contar isso, tá, pessoal? Seguinte, né? 5 horas de treinamento é mais que o dobro de horas de treinamento que a média do mercado brasileiro trabalha, né? Esse não é um dado que eu estou trazendo para vocês, tá? É um dado que a ABTD trouxe para nós, tá? Então, esse relatório está lá no site deles, se vocês pegarem, vocês vão saber a média, né? Então, a média de horas treinadas por colaborador ano é de 26 horas. Isso dá um tempo mais ou menos de 5,6 alguma coisa por dia, certo? Isso é pouco ou é muito? Não sei, né? Para Supera é pouco, né? Para Supera é pouco. Então, se a gente dividir isso por mês, dá uma média de 2 horas por mês. Eles atingem 5 a 6 horas. É muito bom, né? Ou seja, é mais que o dobro da média das empresas brasileiras, certo? Então, e imagino, tá? E aí é uma pergunta para vocês, meninas. Todo esse esforço de capacitação, desenvolvimento, horas de treinamento, desenvolvimento, eu imagino que o reflexo disso seja um aumento de venda, certo? Seja um aumento dos resultados, que eu acho que é essa é a base do conhecimento que vocês querem trazer, certo? Se puderem trazer um pouco de informação nesse sentido, né? O que esse movimento, essa inovação trouxe de resultado para a Supera? Eu acho que eu tenho um exemplo que eu posso utilizar, que aconteceu comigo agora em agosto. Eu estive em uma reunião... E nessa reunião, um propagandista veio até mim e falou assim, nossa, eu lembro de você
meu primeiro, logo quando entrou na Supera, porque eu entrei na Supera, aqui na Supera a gente tem um curso de novos que nós do treinamento passamos, né, pros novos propagandistas. E utilizamos bastante a plataforma durante esse curso. E aí ele falou assim, através de você eu aprendi muito, e foi o curso, né, obviamente junto com a plataforma, porque a gente utiliza muito a plataforma durante o curso, que me fez melhorar muito. Hoje ele é um dos melhores propagandistas da equipe dele, e eu acho que isso reflete, porque ele utiliza bastante da plataforma, e ele aprendeu a usar a plataforma, e utiliza da forma que a gente sempre orienta. Então, é um exemplo que eu tive, que eu acho que compensa compartilhar com vocês, porque nós orientamos bastante os nossos propagandistas para que o estudo, ele não vai ser o mecanismo de ação que a gente ensina, que ele vai falar para o médico, mas é sabendo um mecanismo de ação, sabendo como que o produto funciona, que ele vai ter argumentos suficientes para poder falar o conhecimento, né? Aquela famosa frase, o conhecimento liberta. Então, a gente reforça muito e a gente percebe, sim, que os colaboradores que mais utilizam da plataforma, que mais estudam, são os colaboradores que possuem um diferencial dentro de uma equipe na força de vendas. A gente já cruzou os dados, né, Leide? Realmente, quem tem mais horas de treinamento na plataforma tem melhores resultados de venda. É diretamente proporcional. Nossa, que legal, que legal. Então é um fato, né? É um fato. Treinamento traz resultado, né? E às vezes esse dado é importante vocês falarem, porque para muita gente, treinamento é custo. Cara, treinamento é investimento. Investimento, tá? Treinamento é investimento. Então, quanto mais capacitados os colaboradores de vocês estiverem, mais conectados eles estiverem, melhor é o resultado, né? E como você acabou de comentar, olha, vocês cruzaram esse dado. Então, olha que interessante. O cara que se desenvolve mais, que busca mais conhecimento, ele traz mais resultado. Isso não é para ele como colaborador da Supera, é para a vida. O cara que busca mais conhecimento, ele vai ser melhor, ele vai ser uma pessoa melhor, ele vai se desenvolver como um ótimo profissional, vai desenvolver novas habilidades, e essas novas habilidades naturalmente vão gerar resultado. Sim, um dos outros usos também da plataforma, nós do treinamento somos encarregados de disponibilizar os treinamentos técnicos, para ele desempenhar a função, né, de científica e de técnicas de venda. Mas o time de treinamento interno também traz conteúdos de autodesenvolvimento, como você falou. Que são soft skills. Perfeito. Então, realmente, ele consegue treinar, se desenvolver do ponto de vista técnico para suas, né, habilidades do dia a dia, mas ele também consegue se desenvolver como profissional. Autodesenvolvimento mesmo, soft skills. Então, isso é fantástico, porque tá tudo dentro da mesma plataforma. Dentro da mesma solução. Exato. E, meninas, a gente pode dizer hoje que treinamento é um pilar na Supera? É isso, a Supera enxerga isso como um pilar estratégico? Sim. Hoje, eu colocaria que está dentro da nossa cultura mesmo. Isso é algo que é muito forte dentro da Supera, tanto interno, né, com a nossa equipe de RH, quanto externo. Mas a gente trabalha isso fortemente. A gente, tanto com o apoio da Enable, quanto em treinamentos presenciais, assim, em todos, a gente tem, como eu comentei anteriormente, os ciclos de venda, né, a cada ciclo nós nos reunimos presencialmente pelo Brasil todo e fazemos uma reunião presencial exatamente para reforçar. Então, aqui na Supera, isso vem da diretoria e é replicado constantemente para que todos os nossos colaboradores entendam a importância, né? E falando até, é tão importante essa questão do treinamento, quanto a importância de estudar mesmo. Então, a gente tem uma série de apoios para que esse colaborador, tanto interno quanto externo, esteja sempre se autodesenvolvendo através do estudo, do treinamento, da aprendizagem. Sempre tem algum tipo de treinamento. Então, isso é algo que é reforçado, acho que muito antes de eu estar aqui, né, Auri? A Supera realmente, como você falou, Léo, ela enxerga treinamento como investimento. Né? Então, não é um custo, é sempre uma prioridade, tanto para o público interno quanto para o público externo.
é investimento. Esse ano a gente vai fazer 3 cursos de novos propagandistas. Então, as pessoas vão entrando na companhia e nos primeiros meses a gente já coloca eles 2 semanas em treinamento, para ele ter uma super imersão presencial da cultura, dos conteúdos técnicos, dos produtos da empresa. Então, a empresa realmente enxerga que treinamento não é gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. É realmente, o investimento é realmente necessário para formar aí da melhor maneira os colaboradores. Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, né, o treinamento, como o retorno ele não é algo palpável diretamente, né, fica difícil calcular o ROI. Eu estou investindo tanto na plataforma, ou tanto em como... O que isso me gera de retorno? O retorno, né, ele pode estar implícito, ele pode estar oculto, mas ele existe, né? Com certeza. Naturalmente, existem métricas a gente calcular o ROI hoje, né? Uma delas é essa que você falou, de eu cruzar dados, entender se realmente o engajamento na plataforma gera um benefício, um aumento de vendas, ou no caso de outros clientes, por exemplo, na parte de Fabril, né, uma melhoria contínua, uma redução de acidentes, certo? Que são desenvolvimentos, investimento em informação, mas quanto isso me gera de retorno, né? Então, por isso que é importante a gente conseguir diferenciar o custo do investimento, né? O treinamento, ele é a base para tudo, né? E o retorno, ele vem, né? O retorno, ele vem. E meninas, pergunta, como que você descreveria a experiência de trabalhar com a Enable, né? Para você está sendo satisfatório, né? Alguma crítica, algo que vocês queiram comentar, né? Para vocês tem feito sentido essa parceria? Sim, com certeza, né, Leide? A gente, como eu te falei, a gente evoluiu muito desde que a gente implementou a plataforma. A gente evoluiu junto, eu digo, né? Eu acho que vocês evoluíram, a gente evoluiu. Também evoluímos. A Supera, particularmente, é um cliente crítico, imagina. Não, mas são os clientes não críticos, tá? Eu acho que o cliente... Ele tem que se incomodar sim, né? Ele tem que falar, cara, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem... Porque é isso que faz a gente estar em movimento. Né? Se ninguém falasse nada, por que eu vou investir em inovação? Exato. Ninguém fala nada. Agora, sim, eu preciso disso, né? A gente tá falando com a Supera, não é uma empresa pequena, é uma empresa que precisa, é o que você falou, o treinamento tá na veia. Léo, eu preciso que isso aconteça. Exato, e a gente, logo após a implementação, toda semana a gente se reunia, uma listinha, olha, eu preciso daquilo, eu preciso, né, que vocês mudem isso, a gente tem esse processo, e a gente foi caminhando junto desde então. Diversas melhorias foram implementadas para atender a nossa necessidade mesmo, o nosso negócio. Então, dentro do que era possível ali para a plataforma, para a Enable, vocês conseguiram nos atender, né? A gente diminuiu, espaçou um pouco mais a periodicidade dessas reuniões, mas elas são sempre muito ricas. A troca, o feedback que a gente recebe, né, Leide, da força de vendas, também traz bastante material para a gente evoluir dentro da plataforma. Então, essa para a gente é a melhor parte, né? A gente consegue realmente crescer, realmente atender o que a Supera precisa naquele momento do ponto de vista de desenvolvimento dos colaboradores. Quando eu entrei na Supera, a Enable já era, né? Como eu comentei anteriormente, já estava presente. E a Enable de 2022 e a Enable de 2024 é outra plataforma. Isso Legal. Eu posso te garantir. Legal, que legal. E com muitas melhorias. A gente tem muito também essa cultura de trazer, de ver o que pode melhorar. A gente tá sempre incomodado. Nunca, a gente sabe, nunca tá perfeito. Sempre dá para melhorar. E em tudo dentro da Supera, assim, dentro dos nossos cursos, dentro do nosso trabalho, nós temos uma equipe que é muito comprometida com a melhoria contínua. E a Enable tá nessa com a gente. Então, a melhoria contínua tem vindo e está acontecendo. Atualmente, antes a gente não recebia aqueles e-mails sobre as novidades da plataforma. Atualmente a gente recebe, às vezes se eu perder uma ou outra coisa, tá lá no e-mail. Então, é uma plataforma que a gente
tem essa segurança de que a gente é ouvido. Ah, Então, né, mesmo que hoje eu não consigo te atender, mas eu vou passar para o time responsável e eu vou explicar para o time responsável a sua solicitação e o porquê dessa sua necessidade. E já aconteceu de demorar um pouquinho, mas em 2 meses depois, às vezes 6 meses depois, essa solução vir, porque a gente entende que nada é da noite para o dia, precisa passar também por uma série de outras áreas, e isso a gente não pode reclamar, que é a questão de que a Enable nos ouve, e a Enable está disposta a fazer melhorias e a propor melhorias que sanem as nossas necessidades. E também as necessidades de outros clientes, a gente às vezes nem imagina, né? Mas vocês implementam a pedido de outros clientes e a gente se beneficia também. Com certeza. Né? Fala, poxa, realmente, essa melhoria da plataforma que o outro cliente solicitou, realmente vai fazer diferença, vai ajudar muito pra gente. Então, essa troca também ajudou muito, né? Vem ajudando. Por isso que é muito importante, porque as necessidades, a gente junta as necessidades de vocês com as necessidades de outros clientes e a gente faz um cruzamento e entende assim, cara, essas soluções fazem muito sentido a gente desenvolver porque vai atender essas áreas. Por exemplo, o QR Code. Hoje a plataforma tem 3 QR Codes, né? O QR Code para acesso a treinamento, o QR Code para acesso a certificados e o QR Code para registro de presença em treinamentos presenciais, né? Por que isso foi desenvolvido? Né? Porque a gente entende que existem muitos treinamentos síncronos, certo? E aí a gente entendeu também a passividade da lista de presença, de pegar aquilo, subir na plataforma e tal, né? Então, o nosso principal objetivo também como empresa e como organização, é atender sempre os 3 níveis de KPIs que a gente desenha sempre no começo do projeto. Que é atender a diretoria, atender o time que pilota a plataforma, né, que são vocês, e o nosso cliente final, que são os usuários finais, né? Então, por exemplo, o teu vendedor, ele tem que estar feliz, ele tem que estar satisfeito, tem que ser fácil para ele, né? Tem que ser útil para ele a plataforma, ele tem que conseguir consumir conteúdo rapidamente. E até aproveitando a melhoria relacionada ao uso offline, né? A gente tá no Brasil inteiro e temos muitas regiões do Brasil ainda que a internet não pega. Então, a gente tem propagandista que precisa pegar barco para ir visitar uma balsa para pegar outro cliente, dorme no barco para poder visitar os médicos. E aí, como que ela vai acessar na noite? Às vezes ela quer dar uma lida no material. Como que ela vai acessar esse conteúdo? Então, ela faz o download anteriormente, acessa offline, quando ela tá no meio do mar. Legal. Ela já tá com a sensação de pensar em mim, pensaram em conseguir me atender, né? É uma solução paliativa que consegue me atender, né? Então, eu fico muito feliz com esses retornos de vocês, né? Que é o que realmente faz a gente estar em movimento, né? Que é justamente atender o NPS do colaborador na ponta, atender o NPS de vocês, e atender o NPS da diretoria, que é quem tá colocando dinheiro, né? Pô, eu tô colocando dinheiro na Enable, o que os caras estão me trazendo de resultado? Sim. Né? Meninas, pra gente encerrar, alguma coisa que vocês queiram comentar dentro do que não foi falado, né? Deixo a palavra para vocês, se não, só agradeço. Só agradeço. A gente também, né, Leide? A gente agradece muito. Espero aí que a gente consiga evoluir cada vez mais. Que a Supera, a gente realmente foi algo que subsidiou de uma maneira, assim, fantástica todas essas nossas necessidades de treinamento. Então, a gente fica muito feliz com essa parceria. A equipe da Enable sempre muito solícita, de todas as áreas, inclusive. Então, agradeço a oportunidade, né, Leide, da gente estar aqui também e contem com a gente aí. Imagina, foi um prazerzaço estar com vocês, né, poder ouvir de vocês, poder trocar com vocês, isso é muito legal, né, e a gente poder, melhor que isso, contar para outras pessoas, né, como isso tem sido feito, né, e quem sabe motivar outras pessoas, as outras áreas a não usar Enable, né? Usar Enable é consequência de uma decisão estratégica que vocês queiram tomar, né? Mas de investir em capacitação, em desenvolvimento, entender que treinamento faz sentido, gera resultado, né? Performance está conectada a treinamento, desenvolvimento, capacitação. Com certeza.
Léo, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês e que a gente tenha uma parceria aí longa e duradoura. Muito, muito obrigada a todos. Com certeza. Muito obrigado, gente. Gente, um abraço. Tchau, Tchau.